Olá, pessoal! Quanto tempo, não? Foram meses, meses sem falar com vocês. Claro, algumas pessoas a gente teve um contato mais direto, mas vídeo mesmo a gente não conseguiu conversar mais. Foi um período de muitos acontecimentos, né? Muitas mudanças nas nossas vidas. Vocês sabem que o nosso tempo é muito justo, né? Muito corrido. A maior parte do tempo a gente passa no café e depois a gente vai encaixando algumas coisas no meio do caminho, né? E isso fez com que o nosso tempo fosse curto para a gente continuar com os vídeos. Então a gente teve que priorizar algumas coisas e os vídeos ficaram um pouquinho de lado. Não que a gente não gostasse de fazer, mas não dava tempo. Não dava tempo. Vocês sabem que muitos de vocês eu converso assim de madrugada, né? Aqui já é 2 horas da manhã, às vezes 1, 2 horas, que é o espacinho que sobra. E isso tornou a nossa vida muito cansativa, né? Teve um período que eu fiquei um pouco baqueada, eu até mandei uma mensagem, então eu acho que bateu assim o cansaço mesmo, e isso baixou a minha resistência, eu fiquei um pouquinho, 2 dias um pouquinho mal, mas logo voltei ao normal. Foi um período que aconteceu muitas coisas, muitas oportunidades surgiram pra gente. Vocês viram um vídeo que eu lancei no dia 1º de janeiro, agradecendo tantas famílias que chegaram aqui, que depositaram uma confiança enorme na gente. E a gente sente orgulho disso, porque a gente aprendeu muito. Esse período pra gente foi, assim, primordial, foi uma escola realmente. E isso fez com que nos preocupasse também, porque a gente percebeu que muitas famílias estão vindo para cá, muitas famílias que conversam com a gente, não dessas que às vezes que chegaram, mas que elas estão um pouco, falta muita informação de como realmente acontecem as coisas aqui, sabe? Então isso fez com que a gente tivesse que realmente voltar a fazer vídeo e falar para vocês um pouco do que acontece na prática mesmo, porque é um pouco preocupante. Eu vejo que muitas famílias não estão se estruturando para vir para a Espanha, para mudar de país, não estão preparadas, talvez economicamente e muito mais na questão de informação, sabe? O que eu acho que às vezes ilude um pouco as pessoas é a gente mostrar, vou dar um exemplo básico, coisas da cidade, que a cidade é bonita, que tem parques, que tem lugares turísticos, que tem uma imagem perfeita. E isso, de uma certa forma, muitas pessoas só conseguem enxergar esse lado, que vai morar num lugar perfeito, que na verdade não é tudo perfeito, gente, tem defeitos também, tem cocô de cachorro na rua, tem lugar sujo, então não é tudo perfeito. Mas dá essa sensação de querer viver isso também. Só que quando você toma essa decisão de mudar de país, você tem que também se estruturar para isso. Primeiro financeiro e depois se informar. O que eu vejo hoje é que muitas pessoas estão usando para sua história uma coisa que é generalizada a nível Espanha. A Espanha, infelizmente, é um país que dá a impressão que você está em vários lugares, porque cada província tem suas particularidades. Existe sim uma regra, uns requisitos que são padrão e que cada local desses tem suas particularidades. Então, o que acontece no lugar não é igual ao outro. A gente sempre comentou isso aqui, sempre pediu para pesquisar sobre a cidade que vocês vão, né? Porque cada lugar é de uma maneira. Então, estar em contato com todas as pessoas, acompanhar o processo deles, falar com tanta gente, ir pessoalmente nos locais, estar presente no momento, às vezes, né, na estrangeria. Isso tudo fez com que a gente pegasse uma bagagem muito grande de saber de como as pessoas estão mal informadas, né? Mas por quê? Culpa delas? Não.
porque no local é diferente. Então, a gente assiste muita coisa, vê muita coisa na internet que tá lendo um documento, né, cópia de um site que tá ali descrito os requisitos. E que na prática não é assim, não é assim. Sempre vai faltar uma coisa a mais. E o que aconteceu naquela província, no sul, no norte, aqui pode ser diferente. Então, o que vocês têm que fazer é sempre procurar se informar naquela cidade. Eu vivo dizendo isso, sabe? Se informe naquela cidade como que é. Se você tem dúvida, vá. Se tiver que vá até o local. Se não tiver, procure, sei lá, tem outros canais que informam coisas recentes, que passou pelo processo. E assim, pessoas que realmente passaram pelo processo e que pode dizer com mais firmeza do que aconteceu. Porque às vezes nem mesmo uma pessoa, por exemplo, jurídico, não tem todas as informações do que acontece naquele local. Por exemplo, quando aconteceu a documentação, nós apresentamos, ficamos com medo, né, claro. Então, encontramos uma assessoria em Madrid e resolvemos fazer, e eles nos orientou a fazer isso eletronicamente, porque seria muito mais rápido, né, apresentar direto eletrônico. Só que a gente esperou todo o período de 3 meses, quase 3 meses, e veio um aviso que foi cancelado o processo porque foi apresentado da maneira que não era para ter sido, porque em Valência tem que ser pessoalmente, né? Então, isso acabou prejudicando a gente, porque se tivesse passado, a sorte foi que eles avisaram, que se tivesse passado mais um dia, quer dizer, se a pessoa não tivesse nos avisado, a gente não poderia mais dar entrada nas documentações. Conclusão, teve que ir levar toda a documentação de novo, dar entrada, e isso contou de novo o período. Tá errado em Madrid? Não. Só que aqui não é assim. Então, essa informação não está escrita, né? Não está escrita e a pessoa não tem como saber. Eu vou dar exemplos de casos de pessoas, né, que vêm para cá e não se informam bem, e isso pode ser um problema quando elas chegarem. Por exemplo, um cidadão europeu. O fato de você ser cidadão europeu não quer dizer que você possa viver na Espanha sem se regularizar. Claro, você tem um passaporte italiano, português, que seja. Quando você chegar aqui, você tem que fazer sua regularização, você tem que tirar seu documento espanhol para poder se regularizar e trabalhar, né? Ter autorização de trabalho. E algumas pessoas, quando a gente está conversando, a gente comenta, né? Que está falando que vai vir e tem documentação. Aí, né, eu vejo que a pessoa não está sabendo o que necessita para fazer a documentação e eu questiono, né? Mas você vai comprovar por com que meio, né? Meios econômicos, você vai ser autônomo. Aí a pessoa me questiona dizendo que não, eu tenho né, cidadania italiana. Gente, o fato de ter um passaporte, de ser cidadão europeu, não quer dizer que aqui você não tem suas obrigações. Tem todo um requisito que tem que cumprir. E às vezes o que mais pega é a questão dos meios econômicos, porque se não for de uma maneira, tem que ser por meios, né? Tem algumas maneiras de se regularizar e se você não atende nenhuma delas, tem que ser por meios econômicos. Então tem que contar com uma boa reserva de dinheiro. E muitas pessoas não sabem, até mesmo espanhóis. Então isso é coisa que eu acho que legal quem vem se informar melhor, o que precisa. Se você tiver dúvida, vai no consulado que corresponde à sua cidade, eles vão te informar e questiona quanto eu preciso, o que eu preciso, porque isso é importantíssimo. Você imagina se você não traz uma grande reserva e tenha que deixar esse dinheiro parado, como que você vai se estabilizar, né? O que acontece é que às vezes as pessoas necessitam se empadronar. Para se empadronar, elas têm que alugar. E às vezes tem que usar parte desse recurso para conseguir alugar uma casa. Então você imagina que aí começa a se complicar a situação dela aqui, né? Por uma falta de informação. Porque o que eu vejo muitos lugares mencionar, venha, que você pode trabalhar. Você pode trabalhar
normal. Só que essas pessoas não se atentaram o que ela precisa para poder trabalhar, né? O que ela precisa para se regularizar. Então, isso é importantíssimo que vocês pesquisem, né? Um outro exemplo, quem vem com visto. Tem muitas pessoas que vêm com visto de residência, seja residência não lucrativa, seja autônomo, seja autorização de trabalho. Eles não sabem que quando chega aqui precisa fazer a tarjeta. Muitos deles não sabem, gente. Não sabem o que precisa fazer, porque já vem um NI do passaporte e eles acham que aquele já é o documento. Então, acaba passando o prazo, que é 30 dias para fazer isso. E isso é preocupante, né? Porque para fazer a tarjeta você tem que estar empadronado, para empadronar você tem que ter alugado. E muitas pessoas vêm achando que ela vai alugar uma habitação e nem sempre uma habitação, né? Me provável que não, vai conseguir se empadronar. Então tem tudo isso que isso foi nos preocupando, né? Porque por mais que nós, às vezes, né, nós falamos sobre isso, ainda tem pessoas que vêm sem se informar. Outra coisa, compare os aluguéis da cidade que você vai. Não adianta achar que em Valência tem aluguéis de 300 euros, porque não tem. Se no sul tem, no norte tem, gente, é lá. Aqui vocês têm que olhar bem para onde vocês vão para chegar aqui e não se frustrarem, trazer o dinheiro insuficiente para poder alugar e aí se complicar também, principalmente quem vem com família. Essa é uma das coisas que tem nos preocupado muito, porque isso afeta uma família, né? A família faz uma programação, desfaz de muitas coisas no Brasil, né? Que o ideal é sempre você deixar alguma coisa que, se você precisar retornar, você possa voltar e ter ainda um porto seguro. Mas o que eu vejo é que muitas vezes as pessoas vendem tudo que tem e vêm tentar uma coisa sem conhecer e sem saber muito bem como funciona. Muitas pessoas falam comigo e querem do Brasil já comprar um imóvel sem conhecer a cidade, sem conhecer o local. Gente, não faça isso, vocês têm que se programar para ficar um período que seja o menor possível, para conhecer a cidade, para ter a certeza que vocês vão se adaptar à zona que vocês querem morar e aí sim comprar um imóvel. Isso vale também para quem quer abrir um negócio. Muitas pessoas estão no Brasil e querem vir de uma forma legal e querem abrir um negócio de lá. Eu oriento a tentar um visto de autônomo, que seja para um negócio que não necessite de um espaço físico. Se você vai trabalhar de casa, se você vai trabalhar online, algo que não precise de um local físico, que não precise de você pesquisar uma concorrência de zona, de onde vai ser bom ou não para você abrir. Porque não tem como abrir um negócio, fazer um projeto sem você conhecer o local, para saber se ali está seu público-alvo, se ali você vai ter, vai ser viável ou não. Então, algumas coisas são um pouco imaturas, né? Eu acho, um pouco precipitada. Então, eu acho que tem que se programar para cada coisa no seu tempo. Porque isso é uma coisa séria. Às vezes, é tudo que você tem da vida inteira e que você tem que pensar muito bem como vai investir. Não pode chegar e fazer essas loucuras assim, sei lá, eu não gosto de pagar aluguel. Eu também não gosto de pagar aluguel, mas há períodos que você tem que se programar para pagar e aí sim você se estruturar. E não simplesmente entrar numa coisa que você não tem ideia de como seja e depois não ter como voltar para trás, né? Então, essa é uma dica que eu deixo, e por estar acompanhando todo esse processo, eu vi tantas coisas acontecerem dessa maneira. Fora isso, né, chega de sermão, vamos falar um pouquinho de nós. Falei um pouquinho no começo e agora eu vou falar mais um pouquinho. Nesse meio tempo, tantas coisas aconteceram, claro, como eu disse. Desde que a gente passou um ano, que foi o período que a gente conseguia se manter ainda no Brasil,
nós vivemos do que o café nos proporcionou. Então ele foi e é um porto seguro pra gente, porque mal ou bem é de lá que nós vivemos, né? Todas as outras coisas são extras e que foi que a gente usou para tentar se estruturar de um outro lado para poder chegar no momento para a gente deixar o café. Então chegou o momento, a gente vai passar o café para poder seguir numa proposta que a gente teve de trabalho e que vai ser bom pra gente, né? Era uma coisa que a gente estava almejando e também, né, dar mais atenção para as pessoas que necessitam da gente, que a gente não estava conseguindo corresponder. Inclusive, se alguém tiver interesse, pode mandar uma mensagem que eu respondo, tá? Mas realmente tem que ser pessoas que têm documentação, que têm experiência no negócio, porque senão não adianta, né, fazer uma loucura como a gente, de um negócio que a gente não conhecia. É uma coisa muito, que requer muito empenho e o que seria muito suave para alguém que já tem experiência, para outro que não, é muito pesado, né? A gente sente muito por isso, porque foi uma coisa assim, falar que foi a melhor coisa que aconteceu pra gente, profissionalmente não, porque a gente, claro, tinha outros planos, mas para nossa vida sim, foi muito bom, a gente é muito grato por isso que aconteceu. Não é uma coisa fácil, porque não é só estar ali, aprender, servir, você tem que fazer de tudo, você tem que lavar, você tem que, né, limpar banheiro, e é uma coisa que nem todos estão preparados. O que eu vejo é que muitas pessoas que vêm não estão preparadas para isso, né? A gente abraçou toda a oportunidade que a gente teve, e eu queria dizer que depois de 2 anos é que a gente está conseguindo respirar, né? Conseguindo enxergar um caminho que a gente possa seguir e se estabilizar. Então, gente, tem que ter paciência, né? O que eu vejo é que as pessoas chegam em uma semana, elas querem que as coisas aconteçam. Em uma semana, se ela não arrumar emprego, elas querem voltar. Ou, se não arrumar na área que elas estão, não está bem. Eu acho assim, a gente pastou mesmo, sabe? A gente, eu diria que assim, pagamos nossos pecados porque a gente viu coisas assim que a gente jamais imaginava, né? A gente teve que passar por coisas e engolir muitas coisas, mas isso foi fundamental pra gente. O que eu quero dizer é que o seu sucesso depende de você. Então você precisa estar preparado para tudo. E nós, porque eu vejo muitas pessoas se espelham na gente, mas, por exemplo, se a gente está conseguindo construir alguma coisa, né? A gente conseguiu construir um nome. Isso foi o principal. E isso é a base de tudo, porque é com isso que vai abrir portas futuramente, né? Então eu digo mesmo para vocês, não tenham pressa, se programem melhor para ficar um período, aprender, sabe, se estruturar, que é assim que as coisas vão acontecer. E as coisas acontecem automáticas, porque vocês vão surgindo no meio do caminho, né? E não queira que uma semana, um mês, isso não vai acontecer. Vou afirmar que não? Não posso, porque tem pessoas que têm sorte, e é contando com a sorte que acontece. Outras não, precisam se estruturar. E não fique só esperando um contrato cair na sua mão. A gente tem que ir atrás, tem que correr atrás de outras coisas. Valência é uma cidade de muitas oportunidades, né? Eu acredito que talvez a Espanha no geral, mas depende muito de como você enxerga isso, né? Tudo que eu vejo eu estou observando e sem lamentação, sabe? A gente passou por coisas que eu poderia dizer que no primeiro mês era pra gente sair correndo e voltar para casa. Mas a gente aguentou firme, né? E lamentação não leva ninguém a lugar nenhum. Pelo contrário, só azara a vida, né? Então, pessoas que só lamentam não vão para frente. Então, pegue das coisas ruins que acontecem na sua vida e que sirva como lição.
é um aprendizado, que isso vai fazer com que você cresça muito e que amanhã você não faça o mesmo, que você não erre, porque você já teve a experiência do que deu errado. E foi isso que aconteceu com a gente. A gente deu muita cabeçada, vocês viram o que a gente passou, todo o processo enrolado, né? Mas isso foi uma escola pra gente. Foi uma escola, a gente só tem a agradecer por tudo isso, porque se as coisas tivessem acontecido bem, talvez hoje a gente estava acomodado, né? Não tínhamos corrido atrás de nada, né? E tantas oportunidades que surgiram não teriam surgido, né? Então é isso que eu digo, sabe? Encarem os tombos como um aprendizado, levanta a cabeça e siga, porque as coisas vão acontecer no momento que tem que acontecer. Não adianta a gente querer pular um degrau se não está preparado para isso, né? Ficou um pouco longo, né? Mas depois de tanto tempo, eu acho que a gente tinha que conversar um pouquinho. São muitas coisas que não dá pra falar tudo, mas vai ter tempo de sobra pra gente conversar. Eu quero focar em coisas que realmente aconteceram com a gente nesse período, coisas que a gente tem evidências, coisas que a gente passou. Não quero ficar mostrando coisa que tá escrito e que na prática não é assim que funciona. Eu quero, né, mostrar um pouquinho de como ir atrás também das coisas, sabe? Eu vejo que o pessoal, todos que vêm, quer fazer a mesma coisa, né? E não consegue ver as oportunidades que tem. Então, eu acho que é legal eu passar um pouquinho dessa experiência que a gente teve, das cabeçadas que a gente deu, né? Mas também dos caminhos que a gente encontrou. Eu acho que isso é muito importante e ajuda muitas pessoas, principalmente quem é empreendedor, quem quer abrir um negócio, a gente mostrar um pouquinho de tudo isso para vocês, né? De que é possível e também do que não é possível aqui. Eu acho que vai ajudar bastante muitas pessoas. Pelo menos a gente tem um número muito grande de pessoas que têm essa curiosidade, que têm essa vontade também, mas que não têm as informações e isso causa um certo medo, né? Então é isso que a gente vai passar, mas dentro da nossa experiência, dentro do que nós vivemos hoje, aqui, onde a gente está. É isso, pessoal. Agradeço a todos e continuo acompanhando a gente aí. Espero ter ajudado. E qualquer dúvida, eu vou deixar um link, né? Quem quiser conversar comigo direto, a gente vai colocar um acesso mais fácil, porque tem separado lá cada tipo de assunto e se vocês quiserem pode falar direto comigo, tá? Valeu, gente! Obrigado por ter ficado até agora e até a próxima. Tchau!